Oh, glória a Deus! Taralamicantas gloriantas, olha lá, baias. Randala, chape, 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 rei, que, sericantas gloriantas. Oh, glórias! Taralamicantas, randala, chape, chape. Oh, glórias! Sericantas gloriantas, olha lá, baias. Glórias, 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 glórias. Nariuna, canta e chupa. Nariuna, canta e chupa. Canta e chupa, Ariuna, canta e chupa, Ariuna, canta e chupa, Ariuna, canta e chupa. Aleluia, 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 praise in the Lord. Aleluia, 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 praise in the Lord, praise in the Lord, aleluia, praise in the Lord, aleluia, praise in the Lord, aleluia, praise in the Lord. Tu este peres sobre aquesta pedra, la meva iglesia. O dom de língua. Vamos falar um pouquinho. Abramos nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. E ali Lucas descreve um pouco a preparação da igreja apostólica, dos discípulos de Cristo, durante um período de 40 dias de jejum e oração, em busca do poder que Deus, através do seu Filho, tinha prometido, através dos profetas como Joel. E ali eles se uniram, se reconciliaram, se converteram dos seus pecados, se humilharam ao Senhor, estavam unidos em um só propósito. E no dia do Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E eles começaram a falar em outras línguas. E mais de 14 representações de nações diferentes estavam ali. Pessoas da Panfilha, Capadócia, Ponto, Ásia, Arábia. Judeus natos e prosélitos estavam ali para adorar o Senhor. E ouvindo aquele barulho, aquelas vozes, eles ficaram impressionados e se aproximaram. E ali Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a anunciar o reino de Deus. Filipe, Tiago, Mateus, cada um falava para um grupo específico que estava ali. E todos ficavam maravilhados, porque os ouviam falar na sua própria língua materna. Era a língua, era o dom do Espírito Santo. Uma mensagem que era compreendida por todos. Uma mensagem que trouxe esperança. No final do discurso, Pedro fez um apelo para que seus ouvintes, judeus que eram culpados da rejeição e da morte de Cristo, se convertessem, para que fossem cancelados seus pecados e recebessem também o dom do Espírito Santo. E mais de 3.000 pessoas se converteram porque ouviram Pedro falar na sua própria língua. E os demais apóstolos, eles entenderam a mensagem. Então, meu querido irmão, o dom de língua foi uma manifestação do poder de Deus. E o apóstolo Paulo procurou esclarecer a igreja a respeito desse dom. Através desse dom. E quando você abre a sua Bíblia em Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios 14, versos 26, diz assim: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina,
outro traz revelação, aquele outra língua e ainda intérprete. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fica o quê? Calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado e cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Leia o versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Louvado seja Deus por sua palavra. Meu querido irmão e amigo, o dom de língua existe. Para os apóstolos, para os cristãos da igreja primitiva, era um sinal de Deus, da manifestação poderosa do Espírito Santo. Mas, de acordo com o capítulo 14 de 1 Coríntios, esse dom deve ser para a edificação da igreja, para que a igreja se fortaleça. E Paulo deixa claro que a igreja de Deus não deve ter confusão, mas que tenha ordem e decência. E que o pregador, ao receber o Espírito Santo, e que ele venha a falar uma outra língua, que tenha um intérprete. Porque se eu pregar inglês ou espanhol e não explicar e não tiver quem interpretar, não vai edificar a igreja. Por exemplo, como eu citei, tu este pere sobre aquesta pedra lameva iglesia. Se você não entendeu o espanhol, você não vai saber o que eu falei. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É preciso saber a tradução da mensagem. Quando eu digo Ariuna, 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 canta Tchupan. Ariuna, 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 canta Tchupan. Canta Tchupan, Ariuna, canta Tchupan, Ariuna, canta Tchupan, Ariuna, canta Tchupan. Quando eu digo Aleluia, 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 praise in the Lord. Aleluia, 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 praise in the Lord. Se eu não souber e eu não explicar, não apresentar a tradução, não vai edificar a igreja, né? Porque não sabemos o que significam essas palavras. Da mesma forma, eu estou pregando agora para você e eu digo: ô glórias, e cantas gloriantas, oi alabaias, ô glórias, randala chap, 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 sericantas gloriantas. Você entendeu alguma coisa? Você sabe o significado dessas palavras? Pedro, cheio do Espírito Santo, falou em outras línguas. Falou para o povo de Capadócia, da Ásia Menor, da Arábia. Mas lá no capítulo 2 de Atos diz
que as pessoas ouviram, deram glória a Deus, porque os ouvia falar na sua própria língua. Esse é o dom do Espírito Santo. O Espírito de Deus de ordem e decência. Um Deus que fala de acordo com a língua materna, para que edifique, para que converta, para que seja entendido e seja salvo. Você entendeu? Então que o Espírito de Deus nos dê sabedoria, irmãos, para que na igreja tenha ordem e decência. O apóstolo Paulo diz que ele conhecia muitas línguas, ele viajava o mundo todo, mas ele disse: eu prefiro pregar em uma só língua, poucas palavras, para que você entenda e seja edificado. Então precisamos falar a língua das pessoas, para que as pessoas entendam, se convertam, aceitem Jesus e sejam salvos. Tá certo? Então a Bíblia é clara. Deus é um Deus de ordem. E Ele traz dom para as igrejas. Porque para um brasileiro que fala a língua portuguesa, né, e vai para a Indonésia, ou para a China, ou para o Japão, ou para a Rússia, ou para os Estados Unidos, ele precisa falar a língua desse povo para que eles sejam edificados. Mas se eu não tenho dom de língua, mas que tenha um tradutor, um intérprete, para que as pessoas entendam a mensagem e sejam salvos. Porque Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Paulo deixou claro? O dom de língua existe. É preciso que recebamos o dom para falar a língua que o povo entenda e sejam edificados. Claro que vai ser sempre vai ter os incrédulos, que mesmo com sinais e prodígios, ainda vão continuar duvidando, porque teve pessoas que olhou para os apóstolos e disse: estão embriagados, estão cheios de mosto. E Pedro disse: não, mas essa hora do dia está se cumprindo a profecia de Joel. Que Deus venha nos abençoar, que nós possamos louvar a Deus. Tá certo? Vamos lá, louvar comigo? Aleluia, 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 louvai a Deus. Aleluia, 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 louvai a Deus. Louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus, aleluia, louvai a Deus. Não importa de onde tu venhas, se atrás do Calvário está. Se o teu coração deres a Cristo, dai-me tua mão e meu irmão será. Dai-me tua mão, dai-me tua mão, dai-me tua mão e meu irmão será. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, um hino de vitória eu vou cantar no céu. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho prazer em viver, tenho prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Dá um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, e depois se levanta e começa a cantar. Amém? Que Deus lhe abençoe e que venhamos falar a língua que os nossos irmãos possam entender e glorificar o Senhor. Amém? Que Deus abençoe.